Vamos lá. Você teve uma ideia para um livro, você sentou a bundinha na cadeira para escrever, focado naquele seu projeto, e você escreveu o fim, ponto, final. E você pensou, ufa, finalmente, agora eu posso publicar a minha ideia. Não, rapaz, não publica, pelo amor de Deus, não faz isso. Hoje eu quis fazer esse vídeo para compartilhar uma etapa na qual eu estou repassando no meu livro, Estamos Sozinhos, que é uma etapa bem mais complexa do que simplesmente escrever o livro. Óbvio, você, escritor, já fez a parte mais importante, que é fazer, que é pegar essas ideias e jogar dentro de um arquivo de Word. Essa é a parte mais importante, começar. Mas, após começar, após ter todo esse texto bruto dentro de algum lugar, vem um dos processos mais complexos dessa parte de publicação, que é a revisão. Vamos lá. Você teve uma ideia para um livro, você fez uma pesquisa aprofundada, você fez um outline, você sentou a bundinha na cadeira para escrever, passou meses, dias, anos, que seja, ali focado naquele seu projeto, e você escreveu o fim, ponto, final, e você pensou, ufa, finalmente, agora eu posso publicar a minha ideia, ver esse meu filho da arte publicado em algum lugar. Não, rapaz, não publica, pelo amor de Deus, não faz isso. Sim, você terminou a parte mais importante, como eu disse, que é começar. E eu concordo que o material bruto é muito difícil, mas a revisão, ela é tão importante quanto e tão complexa quanto. A revisão ela é muito mais do que apenas uma passada na questão ortográfica ou gramatical. A revisão ela demanda muitos pontos que vão aprofundar o seu texto, vão analisar como ele foi construído e como ele pode melhorar. Isso, claro, é uma revisão profissional, digamos assim, uma revisão feita pelas grandes editoras, mas que hoje, devido a essa expansão do mercado editorial, é possível que um autor independente tenha uma revisão profissional, mesmo se for publicar de maneira independente. São 4 os tipos de revisão que vão melhorar o seu texto e vão evoluir aquilo que você começou. A primeira, que acho que é a mais utilizada pelos autores independentes, eu chamo de autorrevisão. Ou seja, você, escritor, vai lá no início do seu arquivo e vai começar a reler tudo aquilo que você escreveu. Essa autorrevisão ela vai servir para alinhar aquilo que você pensava, aquilo que você escreveu e aquilo que você vai escrever ou vai mudar para que essa ideia final se pareça com a ideia inicial. Porque assim, quando você escreve, quando você está num processo criativo, muita coisa fica para trás. Desse momento da sua ideia, pro momento que você escreve, pro momento que você vai revisar, muita coisa se perde. Então é importante que a sua autorrevisão seja muito minuciosa. Só você, autor, vai saber o que você quer no texto. Um revisor, por exemplo, ele não vai ter ideia, um analista crítico, por exemplo, não vai ter ideia do que você queria para aquele personagem, ou para aquele capítulo, ou para aquele parágrafo. A primeira revisão ela tem que ser minuciosa do autor por se tratar da obra dele, por se tratar de enxertos, vamos dizer assim, dentro da sua própria obra. Como essa primeira etapa é a etapa do escritor, posso te dar alguns conselhos que estão na minha alçada. Óbvio, você não vai terminar de escrever o seu livro, a última página, e simplesmente vai voltar para o começo. O ideal é que você feche o arquivo. Você escreveu, você passou meses escrevendo, você tem aquela história na sua cabeça de uma forma tão densa, não vai ser benéfico que você simplesmente volte no início do arquivo e comece a reler tudo. Então, feche o arquivo, dá um tempo, esquece aquela história por uma semana, 2 semanas, um mês. Depois que esse tempo passou, depois que as ideias floresceram, o texto maturou, você vai pegar um café, vai fazer um cappuccino ali, vai sentar na frente do computador. E aí sim, você vai voltar para o início do seu arquivo e vai começar a reler tudo que você escreveu. E assim, é batata. Você vai ler coisas que você não lembrava de ter escrito. Você vai ler coisas que claramente estão fora do prumo, tá? Então é normal. E é o ideal, inclusive. Ah, Pedro, mas eu quero publicar o meu livro logo. Então, o processo de evolução de um texto, ele demanda paciência. Um tempo longe dos seus personagens, longe dos seus mundos fictícios, você vai retornar com um olho muito mais clínico
para aquilo que você escreveu. Você vai ser muito mais crítico, autocrítico. E para falar a verdade, isso não serve apenas para a escrita. A paciência e a maturação das ideias, ela serve para tudo. A arte, ela é como uma massa de pão. Você não vai fazer a massa de pão, vai sovar ela e vai colocar ela no forno. Não, a massa precisa descansar. Assim com o seu texto, assim com a sua arte. Uma massa de pão ela não pode crescer apenas com a farinha, apenas com você sovando ela, ou apenas com você deixando ela descansar por meses e meses e meses e meses. Uma massa de pão precisa de fermento para crescer. Depois que você deixou seus personagens lá de molho, seus mundos de molho, você voltou com olhos mais clínicos, fazer esses ajustes, aparar essas arestas, você precisa de olhos que estejam distantes dos seus. O que isso quer dizer? Quando você deixar os seus personagens de molho, você vai retornar com olhos clínicos, sim, mas sendo autor, sendo a pessoa que escreveu aquele texto, você não vai ter a surpresa de um leitor. Por quê? Porque você já tem toda aquela história na sua cabeça. Você tem todos os arcos, todos os personagens que vão aparecer, todos os personagens que vão morrer, todos os plot twists. Nessa etapa da revisão, o fermento da nossa massa de pão vão ser os leitores beta. Para os leitores beta, que são essas pessoas que vão ler a sua história com outros olhos, tente achar pessoas distantes do seu círculo social. Já dizia Clóvis de Barros. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Ou seja, não dá o seu livro para sua mãe ler. Ela vai falar que tá ótimo. Existem muitas pessoas que fazem esse tipo de trabalho de leitura beta. E a leitura beta não é uma leitura crítica, uma análise crítica. Ela é apenas uma leitura. Uma leitura embasada em olhos distantes dos seus. É sempre bom que o seu leitor beta tenha consciência. Tenha, sim, a necessidade de criticar. Critique de maneira construtiva. Peça isso às pessoas que vão ler o seu livro. Pedro, quantas pessoas eu posso arranjar para fazer essa leitura beta? De 1 a 3 pessoas eu acho que já é o suficiente para você suprir essa necessidade inicial de ineditismo. Depois de uma minuciosa autorrevisão, uma boa leitura beta de múltiplas pessoas, o seu texto ele vai precisar de algo um pouco mais crítico. Mas Pedro, a leitura beta ela já não é isso. Vamos entender da seguinte maneira. Enquanto a leitura beta é uma conversa amigável que você vai ter com o seu possível leitor, a análise crítica é o famoso 5 minutos sem amizade. O leitor crítico, que vai estar sendo pago para fazer o que ele vai fazer, ele vai realizar exatamente o que o nome já diz. Criticar. Sacanagem, tô zoando. A maioria de nós foi ensinado a levar a palavra crítica como algo meramente ruim. Ah, Pedro, mas eu vou enviar o meu livro para alguém que vai descer a lenha no meu texto. A crítica, na etimologia da palavra e no contexto aplicado, ela é um olhar clínico e embasado para qualquer que seja o conteúdo. No caso da literatura, no caso do texto, vai ser um olhar embasado de alguém que conhece de construção textual, conhece de literatura de fato. É essa pessoa, esse leitor crítico que vai te dizer onde o texto flui, onde o texto está truncado, está parando e onde o texto pode melhorar. A análise crítica ela é um trabalho muito complexo de refinamento textual que merece atenção se houver a possibilidade financeira no momento. A última etapa do processo de revisão é a revisão gramatical, a revisão textual mesmo. Só que eu vou te dizer uma coisa, é muito difícil uma única revisão seja capaz de traçar todos os erros do seu livro. É exatamente por isso que muitos livros por aí que você vê tem mais de uma edição. Porque a cada edição revisada, alguns errinhos vão ficar para trás. Não tem jeito. Quem revisa o seu conteúdo, o seu texto, vai ser um humano. A não ser que você coloque numa IA. Não vou entrar no mérito. O olho humano, ele é falho. Então, vão ficar erros para trás. E sendo sincero, como outro conselho de escritor, não se apegue aos erros. Se você pegar o seu livro físico, impresso, pronto, lindo, maravilhoso, e você abrir uma página qualquer e ter um errinho lá, cara, isso não diminui a sua capacidade como escritor. Não fica pensando que, ai meu Deus, as pessoas vão ver essa palavra errada ou esse acento fora do lugar e vão pensar, meu Deus, como ele pode ser escritor se ele errou o acento, errou a letra, errou a palavra? Não se apegue nisso. Isso é um dos grandes problemas que vai te desmotivar a continuar. Para exemplificar tudo isso que eu acabei de falar sobre revisão, em 2021 eu publiquei o meu primeiro livro de ficção especulativa, chamado O Homem que Perdeu a Alma. Como muitos outros, ele veio de muitos anos de processo criativo, de melhora no texto, de uma tentativa de evolução.
como foi uma ideia vinda lá de 2016, há 10 anos atrás, eu simplesmente sentei, escrevi o que tinha que escrever e dei o livro como pronto. Uau, sucesso! Vamos publicar. Vai nessa, Pedro. Vai nessa que você vai publicar sim. Quando o livro chegou em casa, eu todo pimposo fui dar uma olhada, né? Porque essa é a grande ansiedade do escritor. Pegar o seu livro físico na mão, sentir o cheiro das páginas, ver aquele processo, ver aquele, sabe, aquilo, tudo que você pensou, tudo que você construiu dentro de um livro. E aí eu me dei conta de vários erros. Erros de construção textual mesmo, algo, sabe? Um texto que não era fluido, porque eu simplesmente burlei todas as etapas que eu acabei de dizer nesse vídeo. E esses erros foram erros tão simples e tão bestas que uma simples autorrevisão, ou uma leitura beta, ou uma análise crítica, um erro tão besta que todas essas etapas da revisão com certeza apontariam. E eu simplesmente brochei. Um livro sem processo não corre o risco de apenas chegar na sua mão com erros de ortografia, erros de gramática, uma letra faltando, uma letra a mais, não. Um livro sem processo, um livro sem revisão, ele corre o risco de chegar na sua mão com problemas de roteiro, problemas da ambientação, falta de lógica. Resultado de tudo isso, com o passar do tempo, aquela história que eu tanto apreciava, que eu levei tanto tempo para escrever, ela se tornou algum tipo de trauma, um tipo de vergonha. Tudo isso poderia ter sido resolvido com uma simples autorrevisão, mas a minha ansiedade por ter o livro na minha mão foi maior do que isso. Todos esses problemas, eles poderiam ter sido resolvidos com uma leitura beta, mas eu tinha vergonha de mandar o meu livro, a minha história para outras pessoas lerem antes que ele estivesse publicado. Medo dessas pessoas verem os meus erros, verem que eu não sou perfeito. Todos esses problemas poderiam ter sido resolvidos com uma simples análise crítica. Mas, como muitos dos escritores que eu conheço, e eu tenho certeza que você também conhece, eu tive medo de levar críticas daquilo que eu escrevi. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu tô no meu terceiro processo de revisão com Estamos Sozinhos, com tudo que eu disse nesse vídeo. Erros sempre ficam para trás, construções estranhas, tudo isso eu encontrei dentro do meu manuscrito. E é exatamente para isso que a revisão e a paciência na hora de escrever servem. Eu gostaria de agradecer a minha leitora beta, a minha grande fã, a Karen, do Ponto da História. Um beijo, Karen. Escritor, mature suas ideias, se afaste um pouco do seu livro, não tenha medo das críticas, que as estradas não sejam seguras, e até semana que vem.